Vivemos em tempos de mudanças rápidas e desafios complexos. A cada dia, decisões cruciais moldam o futuro. Como saber se estamos tomando as decisões certas? A resposta pode estar na filosofia. Hoje vamos mergulhar na arte de tomar decisões éticas, explorando como a filosofia pode nos ajudar a enfrentar os dilemas do futuro com clareza e responsabilidade. O futuro está cheio de possibilidades e também de incertezas. Avanços tecnológicos, mudanças climáticas e desafios éticos inéditos estão no horizonte. Como nos preparar para as decisões que moldaram o mundo que deixaremos para as próximas gerações? Hoje vamos explorar como a filosofia pode ser nossa guia para tomar decisões éticas e conscientes, mesmo diante da complexidade e do desconhecido. Uma decisão ética é aquela que vai além de interesses pessoais ou convenções sociais, buscando um equilíbrio entre princípios morais, impacto coletivo e consequências práticas. Diferentemente de escolhas baseadas apenas em regras ou emoções momentâneas, as decisões éticas consideram o que é justo, respeitoso e responsável em relação aos envolvidos. O que as torna éticas é a intenção de minimizar danos, promover o bem-estar e alinhar ações com valores universais, como honestidade, justiça e empatia. Elas podem ser analisadas sob diferentes perspectivas filosóficas: pela deontologia, que foca na moralidade intrínseca dos atos, pelo utilitarismo, que avalia as consequências em termos de maximização de benefícios, ou pela ética da virtude, que privilegia o caráter e as intenções do tomador de decisão. Em um mundo repleto de dilemas complexos, decisões éticas demandam reflexão crítica, empatia e a coragem de agir conforme o que se acredita ser o melhor para o indivíduo e para a coletividade, mesmo em cenários de incerteza. A deontologia é uma abordagem ética que enfatiza a importância de agir conforme princípios morais universais, independentemente das consequências que possam surgir. Fundamentada nas ideias de filósofos como Immanuel Kant, a deontologia sugere que certas ações são intrinsecamente certas ou erradas, e que devemos segui-las como deveres morais. Por exemplo, dizer a verdade é considerado correto, mesmo que a honestidade cause desconforto ou traga desvantagens. Essa visão contrasta com abordagens consequencialistas, pois para a deontologia, o que importa é a intenção e a aderência aos valores, e não os resultados práticos. Essa perspectiva exige uma reflexão profunda sobre o que é moralmente correto e a coragem de sustentar ações éticas mesmo em situações de pressão ou incerteza. Embora criticada por sua rigidez, já que às vezes pode levar a resultados prejudiciais, a deontologia serve como um guia poderoso para manter a integridade em um mundo de escolhas complexas. O utilitarismo é uma abordagem ética centrada na maximização do bem-estar coletivo, guiando decisões com base nas consequências das ações. Desenvolvida por filósofos como Jeremy Bentham e John Stuart Mill, essa perspectiva afirma que a escolha moralmente correta é aquela que produz o maior benefício para o maior número de pessoas, minimizando danos e sofrimentos. Por exemplo, em situações de recursos limitados, como a distribuição de vacinas em uma pandemia, o utilitarismo priorizaria atender o maior número de indivíduos em risco. Essa abordagem incentiva uma análise pragmática e imparcial, considerando os efeitos positivos e negativos de cada decisão para a coletividade. Contudo, o utilitarismo também enfrenta críticas, especialmente quando o bem-estar coletivo entra em conflito com direitos individuais, como em casos onde sacrifícios pessoais são exigidos para o benefício geral. Ainda assim, o utilitarismo continua sendo uma ferramenta valiosa para lidar com dilemas éticos em cenários de alta complexidade. A ética da virtude é uma abordagem filosófica que foca no caráter e nos valores pessoais, como base para decisões éticas, em vez de regras fixas ou resultados específicos. Inspirada nos ensinamentos de Aristóteles, ela enfatiza o desenvolvimento de qualidades humanas, ou virtudes, como coragem, honestidade, compaixão e sabedoria, que permitem ao indivíduo agir de forma moralmente exemplar. Segundo essa perspectiva, uma decisão ética não é determinada apenas pelo que é certo ou eficaz, mas pelo tipo de pessoa que desejamos ser. Por exemplo, enfrentar um dilema com empatia e responsabilidade reflete virtudes que promovem o bem-estar coletivo e a harmonia social. A ética da virtude reconhece a importância de contextos e relações, promovendo um equilíbrio que transcende fórmulas rígidas. Embora possa ser criticada por sua subjetividade, essa abordagem oferece uma visão rica e humana da moralidade,
incentivando o autodesenvolvimento e a integridade como pilares da vida ética. Exemplos aplicados ajudam a ilustrar a complexidade das decisões éticas em cenários práticos. O famoso dilema do trem, por exemplo, apresenta uma escolha moral desconcertante: desviar um trem desgovernado para salvar 5 pessoas, sacrificando uma que está em outro trilho. Esse dilema explora a tensão entre a deontologia, que questiona o ato de causar diretamente a morte de uma pessoa, e o utilitarismo, que justificaria a ação pelo maior bem coletivo. Em situações reais, a ética se torna ainda mais desafiadora. Considere o uso de drones em zonas de conflito. Eles podem salvar vidas ao realizar ataques precisos contra alvos militares, mas também geram o risco de atingir civis inocentes. Aqui surgem debates éticos sobre responsabilidade, proporcionalidade e os limites morais do uso da tecnologia. Esses exemplos mostram como decisões éticas exigem a consideração de princípios, consequências e o impacto humano, destacando a necessidade de reflexão crítica em contextos de dilema. Aristóteles fundamenta sua ética na ideia de virtude como equilíbrio, ou justa medida, que consiste em evitar os extremos de excesso e escassez. Para ele, uma vida ética está enraizada no cultivo de virtudes que nos permitem agir com sabedoria e propósito. Essa perspectiva é especialmente relevante em temas contemporâneos, como o uso da tecnologia. Lidar com inovação requer encontrar o equilíbrio entre o entusiasmo pelo progresso e a cautela ética necessária para mitigar seus riscos. Por exemplo, a inteligência artificial oferece avanços incríveis, mas seu uso indiscriminado pode comprometer a privacidade, gerar desigualdades ou até mesmo perpetuar preconceitos. Segundo Aristóteles, a virtude nesse caso seria a prudência. Adotar a tecnologia de forma responsável, garantindo que os benefícios sejam amplos e os danos minimizados. Esse conceito de equilíbrio ajuda a navegar dilemas complexos, promovendo um uso da inovação que respeite valores humanos fundamentais. A ética de Kant é centrada no imperativo categórico, uma regra moral que orienta ações com base em princípios universais. Segundo ele, devemos agir apenas de acordo com máximas que possam ser transformadas em leis aplicáveis a todos, sem contradições. Esse conceito é especialmente relevante em questões ambientais, onde as decisões atuais têm impactos duradouros sobre gerações futuras. Por exemplo, ao considerar práticas como o desmatamento ou o uso excessivo de recursos naturais, a pergunta kantiana seria: e se todos agissem da mesma forma? Se a resposta indicar consequências destrutivas, como colapso ambiental, essas ações seriam eticamente condenáveis. Kant nos convida a adotar uma postura de responsabilidade global e intergeracional, reconhecendo que a preservação da natureza não é apenas um dever ecológico, mas uma obrigação moral que assegura a sustentabilidade do planeta para todos. Esse princípio promove um senso de justiça e universalidade nas decisões que moldam o futuro. Arendt destacou a importância de assumir responsabilidade pessoal, mesmo dentro de sistemas complexos, onde a diluição da culpa pode levar à banalização do mal. Para Arendt, a ética exige que os indivíduos reflitam criticamente sobre suas ações e resistam a seguir ordens ou normas cegamente, especialmente quando estas causam danos à sociedade. No ambiente de trabalho, isso é evidente em decisões que priorizam lucros a qualquer custo, como a produção de bens prejudiciais à saúde ou práticas que aceleram a destruição ambiental. Embora essas ações possam parecer justificadas pelo sistema, como atender a metas ou seguir políticas corporativas, Arendt nos lembra que a responsabilidade ética não pode ser delegada. Cada decisão deve ser examinada à luz de seus impactos no coletivo, e o indivíduo deve ser capaz de dizer não ao que fere princípios morais. Essa abordagem nos desafia a ser agentes éticos em qualquer contexto, reconhecendo nosso papel no funcionamento e na transformação dos sistemas. A filosofia aplicada ao futuro nos oferece ferramentas essenciais para enfrentar os desafios contemporâneos, promovendo reflexões éticas sobre questões urgentes como o desenvolvimento da inteligência artificial, IA, e as mudanças climáticas. No caso da IA, a filosofia questiona não apenas o que podemos fazer, mas o que devemos fazer, orientando o uso da tecnologia para o bem-estar coletivo, sem comprometer privacidade, igualdade ou autonomia humana.
As decisões éticas que envolvem a criação de sistemas transparentes e justos, que respeitem valores humanos fundamentais. Já nas mudanças climáticas, a filosofia nos chama à responsabilidade moral, enfatizando que nossas escolhas individuais, como o consumo consciente, redução de desperdício e apoio a práticas sustentáveis, têm impactos globais. Sob a lente de pensadores como Kant e Arendt, somos lembrados de que nossas ações hoje moldam o futuro e que a ética nos ajuda a agir de maneira justa, mesmo em cenários complexos e incertos, onde cada escolha carrega peso coletivo. Exercitar a ética em cenários complexos requer um equilíbrio entre análise racional, empatia e coragem para agir. Esses cenários frequentemente envolvem dilemas, com múltiplas camadas de impacto, onde diferentes valores entram em conflito. Para navegar por essas situações, é essencial adotar abordagens estruturadas, como a projeção de cenários, avaliando como uma decisão pode influenciar diferentes grupos no curto e longo prazo. Também é crucial aplicar o teste dos valores. Perguntar se a decisão reflete os princípios que desejamos ver no mundo, como justiça, responsabilidade e respeito. Além disso, considerar perspectivas diversas amplia a compreensão dos possíveis impactos e evita vieses. Em crises, como decisões corporativas que afetam o meio ambiente ou políticas públicas sobre desigualdade, a ética se torna um guia para escolhas que minimizam danos e promovem o bem comum. Esse exercício contínuo não elimina os dilemas, mas permite enfrentá-los com integridade, mantendo o foco em soluções sustentáveis e humanas. A projeção de cenários é uma ferramenta poderosa para decisões éticas, permitindo avaliar como uma escolha impactará indivíduos, comunidades e o planeta ao longo do tempo. Essa abordagem exige imaginar os desdobramentos de uma ação, não apenas no presente, mas em horizontes de 10, 20 ou até 50 anos, considerando efeitos diretos e indiretos. Por exemplo, a decisão de desmatar uma área para agricultura pode trazer benefícios econômicos imediatos, mas a projeção a longo prazo revela danos irreversíveis ao ecossistema, perda de biodiversidade e impactos climáticos globais. Da mesma forma, políticas públicas que negligenciam a educação hoje podem gerar gerações futuras com menos oportunidades e maior desigualdade. A filosofia ética reforça que decisões devem considerar a sustentabilidade, o bem-estar coletivo e a responsabilidade intergeracional. Projeções de cenários nos lembram de que somos responsáveis por plantar hoje as sementes de um futuro mais justo e equilibrado, levando em conta as vozes que ainda estão por vir. O teste dos valores é uma prática ética que nos convida a alinhar decisões com o tipo de mundo que desejamos construir. Ele parte de uma pergunta central: essa decisão reflete os princípios e ideais que considero essenciais para uma sociedade justa, sustentável e compassiva? Ao aplicar esse teste, somos incentivados a pensar além dos benefícios imediatos, considerando os impactos a longo prazo e o legado que nossas escolhas deixam. Por exemplo, ao decidir entre apoiar uma prática de negócio sustentável, mas menos lucrativa, ou uma mais rentável, porém prejudicial ao meio ambiente, o teste dos valores nos lembra que nossos atos moldam a realidade coletiva. Esse exercício promove a coerência entre intenções e ações, ajudando a evitar contradições éticas e a tomar decisões que ressoem com nossos princípios mais profundos. Em um mundo repleto de dilemas complexos, o teste dos valores funciona como uma bússola moral para construir um futuro que reflete o melhor da humanidade. Considerar múltiplas perspectivas é essencial para decisões éticas em cenários complexos, pois amplia a compreensão dos impactos e evita soluções enviesadas. Ao envolver opiniões de pessoas com diferentes origens, culturas e visões de mundo, criamos um espaço para a diversidade de experiências e valores, enriquecendo o processo de análise. Essa abordagem é especialmente importante em questões que afetam comunidades diversas, como políticas públicas, inovação tecnológica ou iniciativas ambientais. Por exemplo, incluir populações indígenas na discussão sobre o uso sustentável da terra não só reconhece sua sabedoria ancestral, mas também equilibra interesses econômicos com a preservação cultural e ecológica. Escutar diferentes perspectivas desafia suposições, expõe pontos cegos e promove decisões mais inclusivas e justas. Essa prática ética não busca consenso absoluto,
mas sim a construção de soluções que respeitem a complexidade da realidade humana, valorizando o diálogo e a colaboração. Imagine um cenário fictício. Uma empresa desenvolve um implante cerebral revolucionário capaz de aumentar a inteligência em 50%. Esse avanço promete impulsionar inovações, resolver problemas complexos e melhorar a vida de quem o utiliza. No entanto, o custo elevado torna o dispositivo inacessível para a maioria, correndo o risco de ampliar desigualdades sociais, já que apenas os mais ricos poderiam se beneficiar. Agora surge o dilema ético: o que você faria? Permitiria o acesso irrestrito, priorizando a liberdade de escolha, mesmo que isso acentue desigualdades? Proibiria o uso, argumentando que a igualdade social é mais importante do que o avanço individual? Ou optaria por uma regulação cuidadosa, garantindo que o implante seja acessível de forma justa e ética? Esse é o tipo de decisão que desafia nossos valores e visão de mundo. Compartilhe sua opinião nos comentários. Qual seria sua escolha e por quê? Vamos explorar juntos as implicações desse dilema. Transformar a teoria ética em prática começa com ações simples e conscientes no cotidiano. Pequenas decisões, como optar por produtos sustentáveis, reduzir o consumo de descartáveis ou apoiar negócios locais, refletem a aplicação de valores éticos ao consumo consciente. Cada escolha carrega implicações que vão além do indivíduo, impactando comunidades, trabalhadores e o meio ambiente. Além disso, a prática da empatia ativa é crucial. Ao considerar diferentes pontos de vista, aprendemos a compreender as realidades e necessidades de outras pessoas, o que enriquece nossas decisões e promove a justiça. Por exemplo, ao debater questões como o uso de tecnologia ou políticas públicas, é essencial escutar quem será diretamente afetado por essas escolhas. Essas práticas cotidianas não apenas fortalecem a conexão entre ética e ação, mas também nos preparam para enfrentar dilemas maiores com clareza e integridade, mostrando que mudanças significativas começam em nossas atitudes diárias. O poder do coletivo demonstra como ações éticas individuais, quando somadas, podem gerar mudanças profundas e transformadoras na sociedade. Movimentos sociais são exemplos claros disso. O boicote a produtos de empresas poluentes, por exemplo, surge de decisões pessoais que, reunidas, pressionam corporações a adotar práticas sustentáveis. Outro exemplo é o impacto de campanhas globais contra o trabalho infantil, que começaram com escolhas éticas de consumidores e evoluíram para mudanças legislativas. Esses movimentos mostram que, embora uma ação individual possa parecer pequena, seu efeito se multiplica quando guiada por valores compartilhados. Ao adotar práticas conscientes e inspirar outros a fazer o mesmo, criamos uma rede de influência que desafia sistemas injustos e promove a justiça social e ambiental. O poder do coletivo está em sua capacidade de transformar ideias em realidades tangíveis, lembrando-nos de que escolhas éticas não apenas moldam o indivíduo, mas também constroem o futuro coletivo que almejamos. Preparar-se para o futuro vai além de avanços tecnológicos ou inovações surpreendentes. Trata-se de uma reflexão profunda sobre os valores que orientam nossas escolhas hoje. A filosofia, com sua riqueza de conceitos e questionamentos, oferece as ferramentas necessárias para navegar por um mundo em constante transformação, ajudando-nos a decidir com clareza em meio à complexidade. Um futuro mais justo e sustentável não surge apenas de descobertas científicas ou revoluções tecnológicas, mas do compromisso humano com a ética, a empatia e a responsabilidade coletiva. É ao alinhar progresso e valores que criamos soluções que beneficiam a todos, respeitando tanto o presente quanto as gerações futuras. Cada escolha, por menor que pareça, carrega o potencial de moldar esse futuro, e a filosofia nos lembra de que temos o poder e o dever de agir de forma consciente. Preparar-se para o futuro é, em última instância, preparar-se para ser a mudança que desejamos ver no mundo. Como suas decisões de hoje estão moldando o futuro que você quer ver? O futuro não é um destino, mas uma escolha. Que nossas decisões sejam guiadas pela ética e pela coragem. Até o próximo Poder de Desperta.